Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de História do Direito. Nós vamos concluir hoje o conteúdo que nós iniciamos na semana passada, que foi o de História do Direito no Brasil Colonial. Antes da gente começar a tratar dos conteúdos propriamente ditos, eu gostaria de fazer aqui alguns informes para vocês, ok? Um primeiro informe, gente, é uma justificativa, né, a respeito do atraso de 24 horas na produção do vídeo. Esses últimos 15 dias do mês, eles estão sendo bastante intensos, né, na minha vida profissional. Eu estou com muitos projetos em andamento, né, cuidando da publicação do meu livro, que deve sair agora no final do semestre. Foi preciso a gente fazer alguns ajustes de última hora junto com a editora, que não estavam previstos no meu cronograma de trabalho. A gente teve também a coincidência da preparação de um evento de pesquisa na UFCA, né, do qual eu participei como ministrante de um minicurso, e dentre outras demandas, que eu acho que não cabe, né, ficar especificando aqui para a gente agora, até para que a gente não perca tempo na gravação, eu não consegui, na data de ontem, disponibilizar o vídeo, né, ou seja, no dia da disciplina, dia 13, né, na quinta-feira. Então, a gente teve esse pequeno atraso, eu gostaria de me desculpar com vocês, né, dizer que isso não é o habitual, mas que em determinadas circunstâncias, né, a gente precisa apelar aí para prioridades, e aí uma outra demanda apareceu como mais urgente, eu achei que não seria prejuízo, né, um atraso de 24 horas, né, para que a gente finalizasse o conteúdo. Espero que não aconteça mais ao longo do semestre e vamos trabalhar para isso. Quero fazer uma observação com relação ao nosso cronograma de disciplina. Nosso cronograma de disciplina está com um equívoco a partir dessa aula, aliás, desde a aula da semana passada, né? Desde que a gente começou a trabalhar a história do Brasil, a história do direito no Brasil colonial. A indicação dos capítulos do livro do Antônio Volkmann está errada, né? Então, eu peço para que vocês, a partir da aula de hoje, né, especialmente, quando vocês forem fazer a leitura dos capítulos do Antônio Volkmann, vocês não levem em consideração a numeração que está no cronograma da disciplina, mas que vocês levem em consideração o sumário do livro. Por exemplo, nós estamos estudando hoje a história do Brasil, a história do direito no Brasil colonial. Então, você vai lá no sumário do livro e você vai procurar o capítulo que está tratando sobre história do direito no Brasil colonial, e você vai localizar que é o capítulo 2. Então, é o capítulo 2, né, que você deve ler, não o capítulo 6, né, que é como está no cronograma. Foi um erro de digitação, e aí a gente está consertando isso agora, né, os alertando para isso. Semana que vem a gente vai estudar a questão das elites, né, do Estado Ilustrado. Então, você vai lá no sumário, procura por esse título, e você vai encontrar, então, o capítulo referente, tá certo? Se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp, que eu estou à disposição para esclarecer aí as possíveis dúvidas de vocês, como sempre, né? Nesse sentido, pessoal, vamos recapitular algumas coisas, acho que eram esses os avisos que eu tinha para dar para vocês. Aos que estão chegando agora ao curso, os meus sinceros desejos de boas-vindas e a minha contribuição de que vocês vão ter aí todo um prazo especial, né, de parcial, de AV. Então, quem ainda não entrou em contato comigo, eu peço que faça isso o quanto antes, para que a gente possa se organizar, né, já que vocês chegaram um pouquinho depois aí do restante da turma, e tenha atenção, né, para maratonar aí as nossas videoaulas das últimas semanas. Se tiver qualquer dificuldade, né, alguma dúvida, fala comigo através do WhatsApp ou do e-mail institucional, que está à disposição de vocês no Unileão Digital, ok? Então, vamos recapitular um pouco do que a gente conversou semana passada sobre a história do direito no Brasil colonial. Nossa aula da semana passada, acho que a gente pode resumir em 3 grandes afirmações. Uma primeira afirmação é que o direito do Brasil colonial, ele foi um direito de base absolutamente alienígena.
embora nós possamos reconhecer pelo menos 3 grupos sociais, no mínimo 3 grupos sociais na formação, na Constituição do Brasil, né, negros, indígenas e os colonizadores portugueses, apenas o direito, a cultura, a tradição desses colonizadores foi levada em consideração para o estabelecimento de uma ordem jurídica. Então, toda a estrutura judiciária do Brasil colonial e todas as normas que regulamentavam a vida social tinham por base a tradição do direito português, né? Então, a gente já nasce com uma falta de autenticidade, né? Uma ordem jurídica é como se um país estivesse nascendo já de forma estrangeira, né? Ao invés de reconhecer a sua cultura, a sua tradição, reconhecer que esses indígenas, né, que são de fato os nativos, os donos desse lugar, eles são completamente desconsiderados, essa ordem, né, que as tribos exerciam é completamente desconsiderada, e a gente vai ter, portanto, um direito de tradição alienígena, estrangeira. Uma segunda coisa que a gente também destacou na semana passada foi justamente a questão de que nós estávamos ali balizados, né, organizados pelas ordenações manuelinas, ordenações filipinas, ordenações afonsinas, que nada mais eram do que aqueles conjuntos de regramentos, né, de cada um dos reinados, com características próprias da tradição daquele rei, daquela cultura naquele momento. Tradições essas, regras essas, que muitas vezes não poderiam ser aplicadas à realidade do Brasil colônia, porque a forma de organização social da metrópole e da colônia eram absolutamente diversas. E uma terceira síntese, né, uma terceira questão que a gente deixou refletida no vídeo da semana passada, foi a questão de que esse direito, portanto, durante esse período do Brasil colonial, ele era extremamente voltado para os interesses da metrópole. Então, nós temos um direito de base alienígena, que não está interessado na construção de uma ordem que favorecesse o desenvolvimento local, mas sim a garantia de um sistema de manutenção, de exploração dessa colônia. Então, não havia compromisso com a ideia de que o direito, né, esse direito colonial, devesse promover o bem-estar, o desenvolvimento dessa colônia. Muito pelo contrário, a colônia é, então, um acessório dessa metrópole, para seu uso, para seu gozo, para o seu ganho. Então, essas foram de forma muito sintéticas, né? É claro que semana passada a gente tem um vídeo que, se você não assistiu ainda, você deve assistir. Eu deixei uma indicação de leitura, um artigo para vocês, e a indicação de leitura de hoje é justamente o capítulo 2 do livro do Volckmar, né? Em que a gente vai ter a oportunidade de fazer algumas outras reflexões sobre essas características desse direito, né, do período colonial. E então, esse conteúdo novo a gente começa a partir de agora. Refletindo inicialmente, pessoal, sobre as próprias características do direito português. Por que é importante a gente parar um pouco e tentar refletir sobre essa característica, né, sobre essa base histórica do direito português? Porque se a gente parte do pressuposto, né, como estamos partindo, de que nós não tivemos uma preocupação com a autenticidade, né, com a criação de um direito nacional, né, mas sim com a transposição de regras alienígenas para a regulamentação da vida social na colônia, significa dizer que nós precisamos compreender esse direito que foi transportado, né, que foi transferido da realidade da metrópole para a nossa realidade de colônia de exploração. Então, algumas observações sobre o direito em Portugal, sobre o direito português, ok? Nós temos que, via de regra, né, de forma muito sucinta, eu vou apresentar aqui para vocês, até mesmo superficial, porque o que nos interessa é justamente uma reflexão de ordem geral sobre cada um desses períodos históricos.
Inclusive, aqueles que desejam um maior aprofundamento, né, podem falar comigo que eu teria algumas indicações de leitura para fazer para vocês, né, especialmente do José Murilo de Carvalho, quanto a essa constituição da ordem jurídica no Brasil. Então, como a gente não está em nível de pós-graduação, a gente está aqui na graduação para conhecer conceitos preliminares, né, conceitos básicos que permitam aí o teu conhecimento sobre história do direito, para que você tenha condição de, a partir do semestre que vem, ao estudar as normas dogmáticas do direito penal, do direito civil, você realizar interpretações dessas normas a partir dessa herança histórica, né, a partir de um conhecimento básico sobre os períodos que antecederam a edição dessas leis, para que você possa fazer interpretações mais profundas. A gente apresenta aqui, então, o básico, né, aquilo que é indispensável. E aí, cada um que deseja aprofundar, eu fico à disposição, né, para diálogos, então, alternativos de forma individualizada. Então, vamos pensar aqui no que seriam essas características básicas, que todo estudante de direito, ao pagar a disciplina de história, ele deve saber. Uma primeira questão que deve ser levada em consideração é nós lembrarmos que Portugal é uma nação que vai vivenciar a realidade do feudalismo, né? Ao contrário do Brasil, por óbvio, né? É que não tem esse momento histórico, não passa por essa construção cultural. A sua metrópole, Portugal, vive essa fase, esse período do feudalismo, que todos vocês estudam lá no ensino médio, sabem muito bem as características que representam esse período histórico, e que é marcado pelo absolutismo monárquico, né, ou seja, pelo poder do rei, em conjunto com os senhores feudais, né? Muitas vezes, em alguns momentos do feudalismo, os historiadores colocam, inclusive, que o rei tinha uma figura muito mais emblemática, né, do que propriamente de força política, porque esses senhores feudais, dentro dos seus feudos, eles tinham uma autonomia muito grande, né, de caráter diretivo, político, de como conduzir, então, aquela realidade. Mas, para nós, o que é que interessa nós lembrarmos? Que essa figura do absolutismo, né, monárquico, é marcada pela concentração de poderes. Todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, né, as missões de organizar, de administrar, de julgar, todas elas estão concentradas na mão do rei. E este rei, ele não tem que dar justificativas racionais, técnicas, né, para as escolhas que o faz, né, como um representante de Deus, como alguém que desde o seu nascimento, né, tem uma condição de superioridade em relação aos seus súditos, ele faz aquilo que considerar melhor, sob o seu ponto de vista. Então, o absolutismo monárquico, que é marcado por essa concentração de poderes, ele também é marcado exatamente por isso, pela ausência, pela incipiência, pela fragilidade de uma ordem jurídica codificada, né? Nós vamos ter ali, obviamente, normas básicas, pautadas especialmente na tradição, no costume, mas que o rei não está vinculado a ponto de ser obrigado a julgar, a executar, a administrar daquela forma, porque ele concentra em si esse poder absoluto. Então, quando a gente olha para o absolutismo monárquico, que não é uma realidade apenas de Portugal, por óbvio, né? Nós sabemos que essa é uma realidade que vai compreender todo esse período do feudalismo, né? Nós vamos perceber, então, que com o fim, com a ruptura, né, com o final da Idade Média, nós vamos ter apontados, né, pela história, pelo conhecimento histórico, que algumas das razões para o final da Idade Média e para o surgimento de uma nova fase na história da humanidade, né, que seria a do humanismo, a do renascimento, nós vamos ter algumas características que nós vamos rememorar aqui. Tudo isso vocês já sabem, é uma bagagem que vocês trazem do ensino médio, né, lá da disciplina de história. Vocês devem lembrar que, na disciplina de história, o professor lhe colocou ali algumas coisas que devem ser levadas em consideração para que a gente tenha, então, uma ruptura com esse sistema feudal. A diminuição dessas invasões bárbaras, um período de
pacificação social. Essa pacificação permite o desenvolvimento do comércio, a volta das trocas comerciais entre as cidades. Esse renascimento vai trocar o paradigma vigente, né, do teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas, para um antropocentrismo, o sujeito humano no centro de todas as coisas, né? Se o pensamento da Idade Média respondia à pergunta, né, o que devo fazer para ir para o céu? A preocupação não é terrena, a preocupação é com a vida futura. O renascimento muda essa visão do sujeito humano e a pergunta é, o que devo fazer para ser feliz, para me realizar ainda neste plano? Então, Deus sai do centro de todas as coisas e o próprio sujeito humano se coloca nesse centro de todas as coisas. Isso tem um impacto profundo no direito, porque esse direito de base medieval, por o olhar ser teocêntrico, a base das regras jurídicas, elas encontram seu principal apoio em normas religiosas, que a gente vai encontrar um aparato maior, por óbvio, em regras bíblicas e na tradição da Igreja Católica. Por isso que o direito canônico vai ser apresentado como uma das principais fontes desse direito. Com essa ruptura final da Idade Média, renascimento do comércio, início dessa fase antropocêntrica, o estabelecimento das relações comerciais entre as cidades, a volta, então, a ascensão de uma classe que começa a ficar cada vez mais poderosa, mais importante, essa classe de comerciantes, nós vamos chamá-la de burguesia. Esses burgueses, eles começam justamente porque burgo é cidade, né, a origem etimológica da palavra, os burgueses eram os comerciantes dessas cidades. Na medida em que as relações comerciais passam a ganhar cada vez mais importância, mais espaço, esses sujeitos vão ganhando cada vez mais poder econômico. E na medida em que ganham poder econômico, eles também almejam ter poder político. Então, não é interessante para os burgueses, para esses sujeitos que começam a concentrar um grande ganho de capital econômico, que o poder político, ou seja, de escolha sobre as conduções da vida social, sobre o julgamento das causas, se concentre ali na mão do rei. É por isso que nós vamos ter início de um movimento cultural, de um movimento filosófico chamado de iluminismo. Esse iluminismo que vai apregoar a cultura da ilustração, vai defender a ideia de uma racionalidade. Nós não devemos buscar explicações para todos os fenômenos sociais a partir de explicações teológicas, espirituais, que a igreja e que o rei nos dão. Nós precisamos buscar essas respostas através do domínio da razão, da técnica, da racionalidade. Essa justificativa, né, portanto, vai levar à compreensão de que a ideia medieval, a ideia teocêntrica de que naturalmente, por vontade de Deus, alguns nascem para ser servos, outros para serem escravos, outros para serem reis, outros para serem nobres, cai por terra, porque é interesse dessa burguesia, é interesse dessa classe de comerciantes que começa a ascender cada vez mais do ponto de vista econômico, ter condição de opinar, de conduzir, de disputar esse espaço de poder com os reis. Eles desejam esse poder político, mas a justificativa de que o rei é rei porque Deus quer, os impede de chegar a essa posição. Então, a gente vai desenvolver toda uma construção de teoria filosófico-racional, né, que é o iluminismo, para justificar que, na verdade, racionalmente falando, não se sustenta essa visão teológica, né, de que os sujeitos humanos são naturalmente diferentes, estão em posições naturalmente desiguais. O iluminismo vai pregar a ideia de igualdade. Todos são iguais, porque todos são sujeitos humanos racionais. Se todos são iguais, eu não tolero a existência de alguém que só pelo seu nascimento já naturalmente nasce com o poder de governar a mim e a toda a sociedade.
essa ideia, na medida em que vai sendo disseminada, e aí nós vamos ter vários movimentos importantes, né, para essa construção, a reforma protestante, que vai questionar, que vai bater de frente com o poder da Igreja Católica Apostólica Romana, o desenvolvimento da imprensa, que vai permitir a edição de forma muito mais rápida de livros impressos, de panfletos que vão disseminando essas ideias, né, entre os sujeitos, até que isso se populariza, até que isso chega nas camadas mais populares, e na França, de forma pioneira, vai terminar por gerar o movimento revolucionário que nós conhecemos como revolução, com o ideário internacionalmente, universalmente conhecido da liberdade, igualdade e fraternidade. A grande bandeira burguesa, né? É interesse da burguesia que a gente acredite em igualdade, fraternidade, liberdade, porque se todos são iguais, eles têm direito ao acesso a esse poder econômico, né, a esse poder político, a esse poder de gestão. Tanto que a Revolução Francesa vai culminar no assassinato dos membros, né, da família real, de nobres, etc. E ele vai servir de base para vários outros movimentos que irão acontecer ali na Inglaterra, na Holanda, etc., etc., e que vai reverberar, inclusive, na América, né, que vai influenciar na independência dos Estados Unidos, na nossa própria independência, mais cenas para os próximos capítulos, e aqui também não é nenhuma novidade, é um conteúdo que você traz na bagagem do ensino médio, é só para a gente refrescar a memória, para ter condição de compreender melhor a nossa história, a nossa herança histórica do direito colonial. Então, levando isto em consideração, nós precisamos ver que nesse cenário dessa Europa varrida por esse ideário, né, que é naturalmente anticlerical, antirreligioso, racionalista, que vai defender a ideia de uma lógica racional. A gente não pode mais ficar à mercê da vontade do rei. O rei julga o amigo de um jeito, o inimigo de outro jeito, mesmo sendo uma situação semelhante, mesmo sendo uma situação igual. Por quê? Porque o rei concentra todos os poderes em si. Ele não precisa dar justificativa para ninguém do que ele faz. Ele é o próprio representante de Deus na Terra. Uma das principais consequências do movimento iluminista para a ordem jurídica, para o direito europeu, é que agora nós vamos nos pautar em um direito racional. É nesse momento que começa, então, a surgir a ideia da necessidade de elaboração de códigos, de lei. A ideia de segurança jurídica, embrionariamente, nasce nesse momento. A ideia, se todos são iguais, se o princípio da igualdade é apregoado, nós precisamos criar condições para que essa igualdade seja concretizada na prática. E como que eu garanto que A e B serão tratados como iguais? Na medida em que eu já tenho um documento escrito prevendo a forma de tratamento para os comportamentos mais importantes da vida social, o que a gente conhece, né, de forma muito tranquila hoje nos nossos códigos, na legislação. Então, esse pensamento embrionariamente surge nessa fase. Portugal, gente, é impactado, por óbvio, né, por todo esse movimento revolucionário que varre ali os seus vizinhos, né, os países europeus, mas o iluminismo em Portugal, ele vai ter um impacto muito diferente do que foi, por exemplo, na França. A gente diz que na França o iluminismo foi um movimento revolucionário. Em Portugal, o iluminismo foi um movimento reformador. A França rompe com o poder da Igreja Católica Apostólica Romana. A França rompe com a tradição de direito romano, de direito de base eclesiástica, de direito canônico. Portugal, ao contrário, não rompe com essa tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele vai ser bastante ainda influenciado. Essa igreja consegue manter-se de pé, mesmo em meio a essa onda revolucionária que passa, que varre os demais países. Então, não há uma revolução no sentido de uma ruptura. O que se procura fazer em Portugal é adequar essa realidade religiosa para que ela continue
para que ela possa, a partir de agora, ter uma base racional. E um dos sujeitos que vai ser protagonista nesse processo se chama Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, né, que é o primeiro-ministro do Dom José, do rei de Portugal, ele vai ali auxiliar a ideia de um monarca ilustrado. Então, que já adere a alguns dos princípios dessa Revolução Francesa, desse ideário burguês, satisfazendo ali, então, a ideia de uma racionalidade. Tanto que o Marquês de Pombal vai tomar duas decisões que impactam profundamente o Brasil, o nosso direito, assim como a Portugal. Primeira delas, a Lei da Boa Razão. Essa Lei da Boa Razão é uma legislação que o Marquês de Pombal vai editar e que cria, portanto, uma base racional para aquelas situações de lacuna, de antinomia, que eram resolvidas ali a partir da tradição, a partir do direito canônico, do direito romano. Então, não mais isso, para que a gente garanta uma mínima ideia de segurança jurídica, de estabilidade. Essa Lei da Boa Razão é reflexo desse pensamento iluminista, mas não esse iluminismo revolucionário, um iluminismo reformador. A gente mantém essa tradição de base religiosa, a gente não depõe esse rei, a gente não vai matar o rei, a coisa é conduzida de forma muito mais ligada à manutenção da ordem, e não uma ruptura dessa ordem jurídica vigente. E uma segunda decisão que vai impactar profundamente também a cultura no Brasil é o fato da reforma que esse Marquês de Pombal irá realizar nos estatutos da Faculdade de Direito de Coimbra em 1772. Nós já falamos sobre isso e vamos falar ainda mais a partir da semana que vem. A maioria absoluta, assim, de forma majoritária dos bacharéis em direito, do Brasil, que iam, os filhos da elite, que iam estudar na metrópole portuguesa, eles faziam direito na Faculdade de Coimbra. E essa formação jurídica na Faculdade de Coimbra, ela era muito imbuída de todas essas características que eu coloco para vocês, de um direito de base espiritual, do direito romano, do direito canônico, do apego às tradições, do absolutismo. O Marquês de Pombal, em 1772, ao buscar fazer essa reforma em Portugal, para que Portugal se torne um Estado moderno, de acordo, coadunado com as diretrizes do iluminismo, o Marquês de Pombal propõe uma reforma desses estatutos. Então, o curso de Direito de Coimbra vai passar agora a expulsar os padres jesuítas, que ali eram professores, e vão passar a tratar muito mais da realidade do direito natural, um direito de base racional, e de tentar diminuir na formação desses juristas o impacto do direito canônico. Exatamente para que a gente tivesse, então, a formação de uma nova classe de intelectuais. Nós sabemos que é dos cursos de direito que saíam os ocupantes das principais funções públicas, tanto na colônia quanto na metrópole. Se nós queríamos modernizar essa metrópole, nós precisávamos modernizar esses sujeitos, que iriam conduzir as reformas. Isso vai impactar profundamente, em Portugal, então, o direito. Você vê que o direito vai, então, sair desse contexto de cunho de tradição, típico do absolutismo monárquico, e vai, então, ter essa característica de base racionalista, fruto do iluminismo. Então, pessoal, no Brasil, essa Lei da Boa Razão também vai ter seus impactos. E esses bacharéis em direito, egressos de Coimbra, depois desse momento da reforma dos estatutos, eles também, quando voltam para a colônia, para ocupar aí as principais funções administrativo-burocráticas, representando a metrópole aqui na colônia, eles vêm imbuídos, em maior ou em menor medida, de ideários típicos do movimento iluminista, que é um movimento revolucionário.
Tanto que esses sujeitos, eles vão exercer um papel muito importante futuramente no processo da independência do Brasil. Mais cenas para o próximo capítulo. Para hoje, a gente precisa lembrar, então, que esse direito colonial, né, ele vai ser regido também por essa perspectiva dessa lei da boa-razão, né, que a gente vai lembrar que esse direito colonial brasileiro, né, que a gente nem pode chamar dessa forma, porque não existe uma ordem nacional, né, o Brasil não é um país, o Brasil não é uma nação, ele é ali um anexo de Portugal enquanto colônia de exploração. Mas é importante a gente reconhecer que nós vamos ter essa influência toda dessa história, dessa construção, dessa ordem jurídica, que é uma ordem não revolucionária, tá certo? Mas sim reformista. E aí, encerrada essa primeira parte, né, para a gente fazer algumas considerações, continuando aqui nossas considerações, a gente vai falar agora sobre a questão da administração da justiça propriamente dita, né, nesse período colonial. Então, na semana passada eu falava para vocês, né, sobre a questão da divisão das funções, né, dos juízes de órfãos, dos ouvidores e tudo mais. E a gente vai lembrar, na verdade, né, que os tribunais de apelação, que a justiça colonial, de forma geral, era algo absolutamente distante da maioria da população da colônia, né? Essa realidade administrativa, essa organização judiciária, né, que trazia ali as representações, as verdades da estrutura portuguesa, do direito português, dificilmente, né, uma pessoa comum, um provinciano, ele iria ter acesso a um tribunal da relação, né, ao tribunal do passo. Isso provavelmente jamais aconteceria. E aí é interessante a gente lembrar como no contexto contemporâneo, guardadas as devidas proporções, nós podemos ainda perceber como o acesso ao judiciário ainda é de uma distância abissal, né, para determinada parcela da população. Então, essa herança, essa origem, né, de forma extremamente aristocrática, distante da população, desse poder judiciário, é algo que remonta à nossa própria origem colonial. E uma outra questão que merece o nosso destaque aqui na aula é nós lembrarmos que esses magistrados, esses sujeitos que vão exercer o papel de juízes, né, seja dentro dos tribunais ou de forma ordinária, eles têm um compromisso e eles devem lealdade, obediência, não a essa colônia, né, mas à metrópole portuguesa. Então, é uma justiça criada e imposta pela metrópole. E esses juízes vão se preocupar em servir de forma muito leal à metrópole, não a interesses coloniais, porque é dessa forma que eles conseguirão ascender, ter promoções, ter recompensas dentro dessa organização judiciária. E outra coisa que merece também a nossa atenção, né, sobre essa história do poder judiciário, como surge o poder judiciário, né, ou o exercício da jurisdição no Brasil, é a gente lembrar a própria origem social desses magistrados. A maioria deles era formada em direito em Coimbra, né? O grande objetivo era esse, porque Coimbra funcionava como a máquina ideológica da metrópole, né? Ali saíam sujeitos formados com ideologia, com o pensamento daquilo que a metrópole desejava que fosse reproduzido na colônia. Claro que nós tivemos casos de magistrados do Brasil, né, da colônia, que se formaram na França, em outros países, mas a regra é que essa formação acontecesse em Coimbra. E para além da formação em direito, normalmente em Coimbra, para exercer esse cargo, essa função de magistrado, esse sujeito ainda precisava demonstrar uma pureza, né, na sua linha hierárquica, ou melhor dizendo, na sua linha hereditária, né? Então, nós temos ali que esses magistrados eram todos representantes da elite
filhos dessa elite. Era necessário demonstrar uma pureza racial, era necessário demonstrar que os pais exerciam algum cargo profissional relevante, seja como comerciante, negociante ou em cargos públicos. Seria necessário demonstrar a não existência de uma impureza de sangue, né, mestiços, mulatos, indígenas, dentro dessa árvore genealógica. Então, por regra, esse judiciário é, portanto, um conjunto de sujeitos que compõem a representação dessa elite. Não à toa, gente, a ideia de apadrinhamento, né, é muito comum. A indicação política, o sobrenome da família, tudo isso vai ser levado em consideração para que alguém chegue ou não aos cargos de magistratura mais elevados da estrutura judiciária portuguesa, né, que seria os tribunais de apelação, né, o passo. Então, como chegar até lá? Não é uma ideia meritocrática, não é uma ideia de forma alguma de competência, mas vai ter a ver com essa questão de poder político, influência familiar, né? A questão de obtenção de vantagens a partir da pessoalidade. Então, isso ainda hoje explica muito de alguns problemas que nós temos no nosso judiciário contemporâneo, né? Embora a gente esteja falando de algo que aconteceu há séculos atrás, se vocês fizerem uma pesquisa rapidinho aí através do Google, vocês vão perceber o quão o nosso judiciário ainda é desigual no que diz respeito ao acesso a cargos do judiciário, né? Não somente de magistratura. Há uma pesquisa da Associação de Magistrados Brasileiros, da AMB, de 2018, que indica uma pequena melhora, né, no ingresso a essas classes, de estar se tornando menos elitizada, de terem mais representantes de sujeitos comuns, né, filhos de comerciantes, de bancários, de profissionais liberais, mas isso é uma realidade extremamente recente, né? Existe toda uma herança histórica, por exemplo, a distinção entre magistrados negros e brancos no Brasil ainda é abissal, ainda é imensa. E aí, ao estudar como se constituiu essa primeira noção de estrutura hierárquica judiciária na realidade colonial, a gente começa a perceber alguns indícios, né, para que a gente reconheça por que até hoje algumas dificuldades ainda se apresentam na realidade concreta, né, de uma elitização do judiciário, de uma profunda diferença social entre boa parte dos que ocupam esses cargos em relação à maioria da população brasileira, de uma dificuldade de acesso a esses cargos em razão da origem social, raça, e são questões que precisam ser problematizadas ao longo da nossa disciplina, porque nós não estamos aqui somente para conversar sobre essas representações e esse imaginário do passado, mas sim para entender melhor o presente, né, e prospectarmos aí o futuro, com um direito muito mais justo, muito mais adequado à realidade que a gente deseja para o país. Tá bom, gente? Boa leitura para vocês do capítulo 2 do Volckmann. Qualquer dúvida que tenham, entrem em contato comigo usando o WhatsApp. Abraços, até mais, bom final de semana.